De novo. Então, nós estamos estudando Teologia Sistemática, hoje é a quinta aula, e o tema de hoje é a criação do mundo material. Então, a primeira parte que nós vamos estudar é o relato bíblico da criação. Do ponto de vista do qual a Bíblia contempla a obra da criação, então a gente sabe que, apesar de ser citado na Escritura a criação dos céus e do mundo espiritual, o foco está aqui na terra, o foco está na criação da própria terra. E do mundo material, que apresenta primordialmente como a habitação do homem, como o teatro das suas atividades, certo? Existem infinitos relatos, né, na história, em outros povos, além da Bíblia, que falam sobre a criação, sabe? Então foi muito comum, foi muito citado lá na Babilônia, no mundo antigo, na Babilônia, eles têm os relatos sobre a obra da criação, toda a obra da criação. Então tem, por exemplo, a figura do Marduk, que era uma pessoa que parecia, né, que tinha uma certa semelhança com o nosso Senhor Jesus, né? O dragão Tiamat, que segundo a crença dele seria realmente o criador, né, de todo o universo, de todo o mundo, né? Entendeu? Então, são coisas assim que são parecidas, né? Eu estava vendo um relato do professor Rodrigo Silva lá na internet, num vídeo dele. Então ele estava falando sobre isso, né? Normalmente o inimigo ele pega e copia a obra de Deus. Ele não cria, ele copia. Então alguma coisa tem de fundamento, tem de verdade, que parece com a verdade, mas depois ele começa a deturpar. É tipo as fake news, né? Se reparar que as fake news sempre tem uma verdade, né? E depois a pessoa começa a deturpar. Isso é bem típico do diabo, né? O diabo copia as coisas de Deus. Então a gente vai indo, isso aí faz sentido, ali na Bíblia é assim mesmo, tal. E depois ele começa a deturpar e chega aonde que chega. E ele acaba tentando perverter a verdade do Senhor, né? Então, com relação à criação também aconteceu coisas parecidas. Existem mitos, né, que outros povos têm sobre as obras da criação que parecem muito com o relato bíblico que nós temos, né? Então, como é a fonte original da história da criação, escrita oral, veio à existência? Como que ela veio, né? Alguns consideram que todos esses relatos, né, mesmo os relatos místicos, né, são frutos da reflexão do homem sobre a origem das coisas. Isso, os cientistas que têm essa ideia, né, falam, olha, realmente houve um tempo que o ser humano, né, primitivo, começou a ficar pensando como que o mundo foi criado, Então eles refletiram, e na imaginação do homem, segundo esses cientistas, esses antropólogos, né, eles acharam que foi aquele momento que houve, né, a formação desses relatos, né, dessas histórias da criação, que chegou a nós até hoje, né? Então, agora, do ponto de vista realmente bíblico, né, se a gente for analisar bem como é que aconteceu a criação, é incompreensível. O ser humano não consegue explicar até hoje como que Deus criou as coisas que Ele criou. Por mais que você se estude ciência, estude astros, estude tudo, né? Então, a obra da criação mesmo, ela é totalmente incompreensível até hoje. Não dá para ninguém explicar e muito menos replicar como que Deus fez o que fez, como Deus criou todas as coisas que Ele criou. Então, a ciência e a filosofia, ela se opõe-se igualmente à doutrina da criação, por exemplo, a partir do nada. Qual o material que Deus usou para fazer o espírito do homem? Que material que existia? Qual que era a matéria-prima que ele usou para fazer isso? Não existia, sabe? Então ele criou do nada. Isso ninguém aceita no meio científico. Eles acham que tinha que ter uma matéria primitiva, sabe? Entendeu? Assim como existe o Deus eterno, eles acreditam também que tinha que existir uma matéria eterna, sabe? Que Deus pegou aquela matéria eterna, né, mesmo aqueles que acreditam em Deus, e que transformou aquela matéria nas coisas que existem, inclusive a formação dos anjos, por exemplo, que são seres espirituais, o próprio espírito humano, e tudo que existe mesmo, e toda a matéria, na verdade, segundo esses cientistas, elas tinham que pré-existir. Eles não conseguem conceber que Deus pode ter feito tudo o que Ele fez a partir do nada. Que Ele é tão capacitado, tão poderoso, que Ele consegue fazer tudo
onde que não existia nada. Então, somente pela fé, nós entendemos que os mundos foram estruturados pela palavra de Deus. Deus falou e do nada foi formado o que se formou. Então, a interpretação de Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2, né? É uma questão discutível se a criação original da matéria fazia parte da obra do primeiro dia ou se estava separada desta, né, por um período de tempo mais curto ou mais longo. Nessa expressão, a palavra céus, ela refere-se à ordem invisível das coisas, nas quais a glória de Deus se manifesta de uma maneira mais perfeita, certo? Então, Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, agora a doutrina do hexaemeron, ou a obra dos dias separados. Em quanto tempo que Deus fez tudo o que Ele fez? 6 dias. Então, hexa é 6. O Brasil é hexacampeão? Não, é penta, né? Nós estamos no quinto, né? Entendeu? Então hexaemeron é a doutrina que explica a criação de tudo que foi criado em 6 dias, certo? Então, consideração do conceito de que foram dias literais ou longos períodos de tempo. Então, esses dias que estão escritos na Bíblia, são dias mesmo, de 24 horas, como nós temos hoje, ou foi um período mais comprido? Uhum. Até a gente tem um apoio, né, do Pedro, né, na carta dele, né, que ele fala que Deus, né, um dia para Deus pode ser 1000 anos, por exemplo, né, entendeu? Então nós temos apoio na Bíblia que pode ser dias mais longos do que esse que a gente concebe, né, como essa 24 horas, né? Então, obras dos dias separados. Então, no primeiro dia, o dia 1, né, a luz foi criada e pela separação da luz e trevas, o dia e a noite foram constituídos. Quem que determina que o dia acaba e a noite começa? A luz. Do quê? Do sol. Isso. Então, quando o sol se põe atrás da terra, né, e a gente não consegue ver a luz do sol, o dia acaba e começa a noite, certo? Mas o sol foi criado no primeiro dia? Não foi. Como é que tinha dia então? Que dia que o sol foi criado? No quarto dia. Então, como é que você sabia que estava acabando o dia e começando a noite? Que luz é essa? É a luz de Deus? É Ele que brilhava? Certo? Então, o primeiro dia, então, mas está escrito. Se Deus falou, está falado. Como é que a gente vai discutir com Deus, né? No primeiro dia, a luz foi criada, certo? E pela separação da luz e trevas, o dia e a noite foram constituídos. Essa foi a obra do primeiro dia. No segundo dia, o firmamento foi estabelecido com a divisão das águas de cima e das águas de baixo, certo? Então, conseguiu separar as águas que estavam em cima e as águas que estavam embaixo. O Senhor estabeleceu isso. No terceiro dia, houve a separação das águas. A separação das águas é levada avante com a separação entre o mar e a terra seca. Então, tudo, mesmo aqui na terra, era um mar só, sabe? E daí, de repente, Deus começa a fazer brotar do meio do mar pedaços de terra, os continentes, né, vão se formando, as ilhas vão se formando, então aparece a terra seca. E além disso, foi estabelecido nesse terceiro dia o reino vegetal, as plantas, as árvores, né? No quarto dia, aí o quarto dia famoso, né? Aí sim, o sol, luas e as estrelas foram criadas como luzeiros ou portadores de luz. Então, somente no quarto dia que o sol foi criado. Mas já existia dia no primeiro dia, no segundo e no terceiro. Eram dias, né? E no quinto dia foram criados as aves e os peixes, os habitantes das águas e dos ares, né? No sexto dia, esse é o ápice da criação, por quê?
Porque o homem foi criado no sexto dia, certo? Mas não foi só o homem, né? Então Deus cria os animais selváticos, os animais domésticos, os répteis, segundo a sua espécie. Por fim, Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Observe bem essas duas palavras, imagem e semelhança. Elas são o quê? Elas refletem o quê? É a mesma ideia, é uma ideia reforçada, são duas coisas diferentes. Você acha que é duas coisas? Pois é, isso foi uma discussão terrível, né? Entendeu? E tem alguns teólogos que acham que são realmente diferentes. Imagem é uma coisa, semelhança é outra. E tem teólogos que acham que é o reforço da mesma ideia. E os teólogos que acham que é o reforço da mesma ideia é porque era costume na cultura hebreia, assim, quando eles queriam reforçar uma ideia, eles usavam duas palavras semelhantes, né? E repetiam elas para dizer que aquilo era aquilo mesmo. Quando Deus falava de uma maneira forte alguma coisa, que era definitivo, então normalmente ele reforçava. Ele usava duas palavras, que eram sinônimos, na verdade, e reforçava, entendeu? Então, para outros teólogos, na verdade, a imagem e semelhança é porque era a imagem e semelhança de Deus, era realmente parecia, o homem foi criado de uma maneira muito, muito, muito parecida com Deus, uma cópia de Deus, né? Bom, por fim, o sétimo dia famoso, né? Então, neste dia Deus descansa da obra da criação, Deus se regozija com a sua criação, pois reconhece nela o reflexo de suas gloriosas perfeições. Deus, ele fica maravilhado com ele mesmo, sabe? De quanto que ele tinha criado coisas assim tão bem feitas, tão perfeitas, que ele fica feliz. Você quando consegue fazer um trabalho bem feito, você fica o quê? Feliz. E assim Deus ficou. Quando ele olhou para tudo que ele tinha feito, toda a obra da criação, todo o universo, a terra, o homem, os animais, as plantas, né? Ele ficou muito, muito feliz com ele mesmo, ficou maravilhado com ele mesmo, sabe? E se regozijou, ficou cheio, né, de alegria, né? E seu resplandecente semblante brilha sobre ela e lhe derrama uma chuva de bênção, né? Ele fica... Então, sobre tudo que ele criou. E nesse dia, no sétimo dia, claro, Deus descansa da criação. Então, há um segundo relato, em Gênesis 2, a respeito da criação. Agora, observam bem. No primeiro relato, em Gênesis 1, tudo é colocado em ordem assim, cronológica, vamos dizer assim. A sequência exata como aconteceu. Agora, em Gênesis 2, o foco é diferente. O foco está em cima do homem. Que importância tinha a criação disso, daquilo outro, em relação ao homem? Então, não está mais em ordem cronológica, sabe? Por exemplo, a gente começa a contar a história. Eu vou contar a história do José, né? Então, às vezes a gente vai para frente, vai para trás, volta, né? O José mora em Londrina, né? Vamos dizer assim. Mas ele nasceu, né, no ano de 1980, sabe? Você já voltou para trás, né? A mãe dele chamava Maria, o pai chamava, né, Joaquim e tal, né? Entendeu? Daí você pula lá à frente. Mas ele fez uma faculdade, sabe? Então você vai indo e vai voltando. Você está contando a história do José, certo? Então aqui está contando, em Gênesis 2, está contando a história da criação, e o foco é o homem. Então ele vai para frente, vai para trás, volta, faz isso, faz aquilo, mas tudo está girando em volta da criação do homem. E ele só repete de Gênesis 1, né, do capítulo 1, aquilo que é importante, né, para poder mostrar a importância da criação do homem, né, o foco. Porque a impressão que a gente tem, e não é porque nós somos seres humanos, mas que Deus criou tudo o que criou porque Ele queria fazer o quê? Ele queria criar o homem, o ser humano, sabe? Tem um foco, né, a razão, o objetivo de fazer todo o universo, de fazer a terra, de fazer o dia, fazer a noite, fazer os mares, fazer os continentes, sabe? De colocar as plantas em primeiro lugar, depois os animais, né, todos eles, os animais que vivem na água, os animais que vivem na terra, tudo era com o objetivo de depois trazer o homem. A gente se acha muito importante, né? Nós, seres humanos, nós nos colocamos numa posição, né, top, né, super importante.
Mas pelo relato bíblico é isso que a gente chega à conclusão mesmo, né? Então, houve várias tentativas para harmonizar a narrativa da criação com as descobertas da ciência, né? Então, muita gente tentou harmonizar o que a ciência estava descobrindo, o que estava chegando à conclusão, com essa narrativa da criação bíblica, né? Então, daí foram desenvolvendo teorias, né? E interpretações. Essa primeira chama interpretação ideal ou alegórica. Então, ela dá proeminência à ideia e não à letra da narrativa, né? Então, fala assim, o homem foi criado, a ciência concorda. Realmente, um dia o ser humano apareceu aqui na face da Terra, né? Foi há quanto tempo atrás, né? 250 mil anos, 300 mil anos, né? Concorda que foi o último dos seres criados? Foi, porque antes disso os outros animais existiam, alguns até deixaram de existir, né? Tipo os dinossauros, que foram extintos em uma certa época, né? Então, muita coisa foi criada, segundo a ciência, antes do homem ser criado, antes dele aparecer na face da Terra, né? Então, a ideia, segundo eles, está certa, mas o modo com que foi feito, né, não está tão certo assim, o modo como está descrito na Bíblia. Tem a outra teoria, a teoria mítica da filosofia moderna. Então, ela rejeita a narrativa histórica da criação, conforme está na Bíblia, e considera o conteúdo de Gênesis 1 como um mito, que incorpora uma lição religiosa, sabe? Um mito, uma crença, né? E mito, vocês sabem que é sinônimo de mentira, né? Todo mito, na verdade, não é verdadeiro, né? É assim mesmo? Isso. Por fim, tem a terceira, a teoria da restituição. Tentando conciliar o relato bíblico com a ciência, declara que o período da organização do caos para o mundo organizado demorou muito mais do que o descrito. Aí até que a gente até concorda, né? Pode ser que, com certeza, os dias de Deus, né, como ele não vamos dizer assim, controlado pelo tempo como nós somos, né? Então, aquilo que Deus chama um dia pode ser bem diferente daquilo que nós chamamos um dia, né? E conforme até está escrito na própria Bíblia, né? O nosso Pedro lá, né? E por fim, a teoria da harmonização, que ela procura harmonizar a ciência com a criação, presumindo que os dias da criação foram milhares de anos. Tem verdade nisso? Bom, a gente não sabe, né? Um dia a gente vai saber, com certeza. Por fim, a doutrina da criação e a teoria da evolução. Não esqueça que esse livro, ele foi escrito em 1938, esse autor, né, o Luiz Berkhoff, que nós estamos usando como base, né, da teologia sistemática. Então, muita coisa que está escrito nele nem é fato mais hoje, sabe? Entendeu? Mas segundo a análise que ele fez na época, né, tentando responder essa questão que ele levantou, né, como a hipótese evolucionista afeta a doutrina da criação. A evolução é desenvolvimento, e todo desenvolvimento pressupõe a existência prévia de uma entidade, ou princípio, ou energia, do qual alguma coisa se desenvolve. Então, para você aceitar a teoria da evolução como verdadeira, sempre você tem que partir do pressuposto que já existia alguma coisa antes, sabe? Que nesse mundo, né, nós não conseguimos criar alguma coisa do nada. A gente sempre precisa ter uma matéria viva para criar outra forma de vida, sabe? A gente pode transformar formas de vida, né? Alguém pode pegar uma galinha lá comum, né? E aperfeiçoando e chegar nessa galinha de granja que nós temos hoje, né? Não consegue fazer isso? Consegue um animal lá, um boi, né? Pode fazer com que ele seja muito mais pesado do que ele era originalmente, mais musculoso, mais carne, mais isso, mais aquilo. Mas tem que ter uma forma de vida antes. A gente pode transformar as formas de vida que existem, mas a gente não consegue pegar do nada, como Deus faz, e fazer alguma coisa viva. Se não existir vida, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue chegar a uma forma viva que não seja precedida por outra forma viva antes. Sabe? Entendeu? Então a ciência tem essa limitação. E por isso, então, e outras matérias é a mesma coisa, né? A gente pode transformar uma matéria em outra matéria, né? Mas a gente não consegue, pode transformar cobre em ouro?
que nem os alquimistas falavam? Pode, pode, tudo pode, sabe? Mas existe o cobre, né? Você faz alterações químicas 1000 lá e até, de repente, você consegue chegar num outro tipo de metal, sabe? É possível, não é impossível. Se conseguir até hoje é outra história, né? Mas que pode, teoricamente pode. Você pode transformar um metal em outro metal, dá para fazer isso. Você altera os elétrons aqui, tira os prótons que estão dentro do átomo ali, faz isso, faz aquilo, e você pode chegar assim, dá para fazer, tá? Porque existe uma matéria. Agora você não consegue tirar do nada e fazer. Tá. O evolucionista tem que recorrer à teoria de que a matéria é eterna ou aceitar a doutrina da criação. Então, os evolucionistas, quem adota a teoria da evolução, ou ele parte do pressuposto que existe eternamente uma matéria, que ela pode de tempos em tempos expandir, depois ela volta a se concentrar, depois ela explode e expande de novo, depois ela volta a se concentrar, mas que a matéria tem que ser eterna para eles, sabe? Entendeu? Então existe uma matéria eterna para o evolucionista, ela sempre existiu. Eles não aceitam que Deus sempre existiu, mas eles aceitam que a matéria sempre existiu. E por fim, a teoria da evolução naturalista não se harmoniza, com certeza, né, com a nossa narrativa, né, história da criação bíblica, né? Não existe como você casar perfeitamente isso. Então, as colunas do alicerce sobre os quais a estrutura darwiniana, né, se encaraptou, tais como os princípios do uso e do desuso, da luta pela existência e transmissão dos caracteres adquiridos, foram retirados um após o outro. Foi desmentido, não foi bem assim, né? Você pode operar uma pessoa de apêndice, depois opera o filho, depois opera o neto, depois o bisneto, né? Entendeu? O tataraneto vai nascer com apêndice. Não é só porque você foi tirando, né? Que aquilo vai desaparecer, certo? Então, depois disso, foi levantado a teoria das mutações, né? Entendeu? Que acontece uma mutação e, a partir daquela mutação, daí sim é transmitido para as novas gerações, né, aquela característica diferente, né? E depois essa mutação, se for uma coisa que se adapte melhor ao meio, então aquele ser mutante vai ser o escolhido. Essa vamos dizer assim, a teoria da evolução atualizada, vamos dizer assim, né? É um fato bem estabelecido pela ciência que a vida só pode provir da vida antecedente, como nós tínhamos falado agora há pouco, né? Então, por fim, a evolução teísta é insustentável à luz da Escritura. Você tentar misturar Deus com a teoria da evolução, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, sabe? Sempre vai ter muito conflito. Então, por isso que cientificamente, né, o relato bíblico da criação, ele não é explicável. Então, você não consegue explicar, mesmo para aquele cientista que admite que Deus exista, que é um teísta, né? Que ele admite a existência de Deus e tudo começou com Deus, mas se ele tentar explicar isso baseado nas teorias da evolução, né? Mesmo as mais recentes, ele não vai chegar a conclusão nenhuma, não vai provar nada. Vamos partir para outro tema, né? Da providência divina, né? Deus provê? Nosso Deus é um Deus que provê? Com certeza. Então, o teísmo cristão opõe-se tanto aquelas teorias deístas, né, de separação entre Deus e o mundo, como também a uma confusão panteísta de Deus com o mundo, né? Então, por isso, logo após o estudo da doutrina da criação, como nós fizemos, nós estamos estudando a doutrina da providência divina, né? Então, a palavra providência veio a significar provisão. Provisão, Deus provê. Que Deus faz para os fins do seu governo, bem como para a preservação e governo de todas as criaturas. Nós todos somos dependentes das provisões que Deus tem para nós. Se Deus não nos provesse o que nós necessitamos para viver, se acabaria em 3 tempos, né? Então, providência em geral, história da doutrina da providência. Desde o início, os teólogos assumiram a posição de que Deus preserva e governa o mundo.
Vocês concordam? Deus governa e Deus preserva o mundo. Deus cuida de cada detalhe que está aqui. Deus cuida de cada folha, não é isso? Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Deus cuida de tudo. Ele governa o mundo o tempo todo, né? O Agostinho já pregava contra as doutrinas do destino e do acaso, afirmando que tudo é governado por Deus. Aqueles que creem em Deus acreditam em destino? Não. De jeito maneira. Deus está no controle de tudo, né? Esse negócio de destino não existe, né? Não existe destino. Então tudo é governado por Deus, não existe acaso, não existe sorte, essas coisas, né? Tudo. Se você for jogar na loteria esportiva e ganhar, será que foi Deus que te permitiu que ganhasse ou não? Com certeza, tudo é governado por Deus. Até hoje ele nunca quis que eu ganhasse, sabe? Tentei muitas vezes, tal, falar, estou precisando de dinheiro, tenho que pagar isso, pagar aquilo, né? Pelo menos não está nos planos de Deus que eu ganhei na Mega Sena, essas coisas assim, sabe? Nunca consegui ganhar nada em jogo nenhum. Sabe? É interessante isso daí, né? O plano dele é que se eu tiver que ficar bem na vida, não vai ser ganhando uma coisa dessa, né? Às vezes eu pergunto, por que, Senhor, né? Podia ser mais fácil, né? Você ganhar um mega prêmio desse daí, né? Então, a ideia da providência. Providência é o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo o que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Deus tem um propósito em tudo, tem um fim, tem um objetivo, tem um alvo, sabe? Então, tudo que Ele governa o mundo de tal maneira, tudo Ele vai governando de tal maneira, até chegar, atingir aquele propósito, aquela finalidade que Ele tem em mente, né, que é o plano dele original, né? Então, agora vamos aprender um pouquinho alguns conceitos errados, né, concernentes à natureza da providência divina, né? Então, o erro de limitá-la à presciência ou à presciência mais a predestinação, né? O que é a presciência? Vamos lembrar? Já falamos. Deus é eterno, para Ele não tem passado, presente ou futuro, Ele vê tudo, simultaneamente, para Ele tudo então presciência, Ele vê o que vai acontecer, Ele vê o que a gente vai fazer, Ele já sabe o que a gente vai fazer, presciência, né? Entendeu? E predestinação, né? Predestinação é aquilo que Ele planejou, aonde você vai chegar, qual que é o objetivo daquela pessoa, qual é o objetivo até daquele animal no campo, tudo, né? Então ele tem uma predestinação para cada das coisas, né? Agora Deus é mais do que isso. Ele vai além da presciência, ele vai além da predestinação, sabe? Ele consegue, os planos dele são mais amplos do que isso. A gente já acha que é coisa demais, né, para nós, né? Mas ele consegue ser maior, muito maior do que isso. Então, o conceito deísta da providência divina. Segundo o deísmo, né, deísmo é uma doutrina, né, que coloca Deus de uma maneira um pouco tortuosa, assim, sabe? Vocês vão perceber, né? Então, segundo o deísmo, o interesse de Deus pelo mundo não é universal, especial e perpétuo, mas somente de natureza geral. Para os deístas, o mundo é uma simples máquina que Deus acionou e de modo nenhum uma nave que ele pilota dia a dia. O que isso significa? Segundo esses deístas, segundo esses que aderem a essa doutrina do deísmo, né? Deus criou tudo, fez que nem se fosse um avião lá que está no controle remoto, né? Entendeu? E deixou voar sozinho, e depois ele cruzou os braços e ficou lá observando, né, as coisas acontecerem, sabe? Ele não se ocupa do nosso dia a dia, ele não controla as situações do seu dia a dia, ele deixa tudo acontecer no piloto automático, sabe? Ah, aconteceu assim, tá bom, aconteceu assado, tá bom, tá no piloto automático. Nós não, nós cremos que Deus cuida de cada detalhe o tempo todo, e certo? E Ele vai mudando as coisas segundo a necessidade, baseada no propósito que Ele tem, o objetivo que Ele tem, o alvo que Ele tem, né? Então Ele não deixa nada no piloto automático, Ele cuida de cada detalhe o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo.
Então, para nós, a teoria dos deístas, ela não tem fundamento, certo? A ideia panteísta da providência divina. O panteísmo não reconhece distinção que há entre Deus e o mundo. Ele acha que o mundo é Deus e Deus é o mundo. Não é assim? Os panteístas não adoram tudo? Ah, olha aquela árvore que bonita, adora a árvore. Olha aquele animal tal, fantástico, adora o animal. Sabe? O Deus urso, o Deus leão, o Deus não sei o quê, né? Entendeu? Então, eles vão adorando todas as coisas que estão na natureza e falam, mas Deus não está nela? Entendeu? É a mesma coisa. O Espírito Santo mora em seu coração. Mora, não mora? Então a pessoa começa a te adorar porque você tem Deus dentro de você. É certo isso? Mas para os panteístas é. Então eles, lá na Índia, por exemplo, que o panteísmo é bem arraigado, eles adoram rato, adoram barata, adoram vaca, né? Essas coisas assim. Tudo vira Deus para eles, sabe? Então isso é o panteísmo, né? Isso, porque eles falam que Deus está em tudo. Deus está em tudo, Deus comanda tudo, certo? Então, por isso que eles adoram tudo. Então, esses são os panteístas, né? Então, o panteísmo não reconhece a distinção que há entre Deus e o mundo, certo? Segundo esse ponto de vista, o sobrenatural e o natural são idênticos, a mesma coisa, né? A consciência de livre autodeterminação do homem é uma ilusão. E a responsabilidade moral é uma fantasia, sabe? Para eles tudo está determinado, tudo está no destino, tudo está já certo que vai ser assim e tal, não tem como mudar, sabe? Entendeu? Isso é bem típico dos panteístas. Bom, os objetos da providência divina, né? A Bíblia ensina claramente o governo providencial de Deus, como nós já falamos. Então, existe uma providência geral. Essa providência geral, ela envolve todos os moradores da terra, todo mundo, todos os seres que existem na face da terra. Por exemplo, essa chuva que choveu bastante ontem, ela choveu sobre quem? Só sobre os cristãos? Não, foi sobre tudo. Ela vai molhar a fazenda do cristão, mas vai molhar a fazenda do ateu, que tem uma fazenda do lado. Tá? Então é uma providência geral. Sabe, quando cai a chuva não tem distinção. Todos são igualmente beneficiados, sabe? Por aqueles atos de Deus, né? Essa providência. No caso que a gente está usando como exemplo, a chuva, né? E existe uma providência especial. Essa providência especial é para os filhos de Deus. Só para os filhos de Deus. Então tem uma providência geral, todo mundo, sem exceção, mas tem uma providência especial, que é para os filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita no coração de todo mundo? De jeito maneira. Só daqueles que aceitam o Senhor Jesus, né? Como Senhor e Salvador e tudo, né? Então, só esses são dirigidos pelo Espírito, são selados pelo Espírito, né? Agora vamos falar sobre outro tema relacionado sobre isso, sobre a preservação, né? Então, nós falamos da providência, agora preservação, que tem a ver com isso também, né? Então, a base da doutrina da preservação. Prova direta. Numerosas são as passagens que falam do Senhor preservando o seu povo. São ou não são? Deus cuidava de uma maneira especial daqueles que Ele escolheu. No povo dos israelitas, por exemplo, mas não só deles, de todos nós, né? Vocês já se sentiram que são cuidados por Deus? Com certeza, Ele cuida da gente, cada detalhe da vida da gente, Ele está envolvido, Ele cuida mesmo, sabe? Isso, com certeza. Então, e provas por dedução, infere-se da doutrina da soberania de Deus, né? Em Jó 1,10 está escrito assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O diabo falando mal do Jó, né? Assim para Deus, né? Também o Senhor cuida dele de uma maneira tão especial. Que esse Jó, por que o Jó não vai ser do jeito que ele é? Por que ele não vai ficar te adorando o tempo todo, sacrificando os animais para o Senhor, né? Entendeu? Por que o Jó ia ser diferente?
ele é super abençoado, ele é super cuidado, ele é super protegido, ele é super preservado, sabe? Então é assim que o inimigo nosso, né, que é o diabo, né, ele nos coloca, ele tenta nos colocar o tempo todo contra Deus, sabe? E, assim como ele fez com Jó, ele faz com cada um de nós, sabe? Então, o correto conceito de preservação divina. A preservação pode ser definida como a obra contínua de Deus, pela qual ele mantém as coisas que criou, juntamente com as propriedades e poderes que dotou. Agora, os conceitos errôneos da preservação divina, né? De novo, a gente volta para aquela teoria lá dos deístas, né? Aquele dogma, né, dos deístas, né? Segundo o deísmo, a preservação divina consiste em que Deus não destrói a obra de suas mãos. Será que Deus não destrói nada do que ele fez? Ou ele já destruiu alguma coisa que ele já fez? Não tem fundamento, né? Isso que eles falam, né? Claro que Deus constrói e às vezes ele destrói. Eu estava vendo lá um vídeo sobre que eles acharam, tudo está indicando que eles acharam a cidade de Sodoma, sabe? Então os arqueólogos estavam mostrando lá os níveis, né? Aqui era a cidade, aqui tem aquela camada de coisa queimada, sabe? Entendeu? Depois a terra se juntou em cima e tal, né? Aqueles seres humanos que moravam lá em Sodoma, né? Naquela época, também não eram criação de Deus? E não foram destruídos? Claro que foram. Quantas coisas que Deus constrói e depois Ele mesmo destrói, ou permite que aconteça a destruição, né? Agora, segundo o panteísmo, Deus está continuamente recriando suas obras, sabe? Esse é o contrário, né? Um vai no extremo, que ele nunca refaz, ele nunca destrói nada do que ele criou, e o outro fala que ele não para de recriar aquilo que ele já criou, sabe? Não é bem verdade também, né? Agora vamos falar sobre concorrência. Não é a concorrência comercial, não, tá? Vocês vão ver que concorrência pode ter um outro significado também, sabe? Eu quando li essa palavra concorrência, né, como a minha família vem do comércio, eu já pensei, vocês vão falar de negócio agora, né? Os concorrentes, né? Então, a ideia de concorrência bíblica e sua prova bíblica. Concorrência é a cooperação. Você vê, no comércio não, é a briga que tem entre duas pessoas, né? Entendeu? Mas concorrência é a cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados, em harmonia com as leis pré-estabelecidas de sua operação, fazendo-os agir precisamente como agem. Então Deus exerce a concorrência de Deus com o homem, né, que é o que nos interessa, é quando Deus nos leva a agir de uma maneira que Ele quer, que ele pretende, sabe? Então ele induz o homem a agir daquela maneira, né? A prova bíblica concorre, ele coopera, tal, ele coloca as ideias no nosso coração, a gente acha que é da gente, né? E a gente vai fazendo aquilo que Deus espera que a gente faça, né? Então, a prova bíblica da concorrência divina transparece em diversas passagens. O ensino é claro de que a providência de Deus pertence não somente à existência, mas também às ações ou operações da criatura, né? Em Gênesis 45:5, nós temos uma prova, né, de como que Deus age, né? Então aqui, agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. O José explicando para os seus irmãos por que os seus irmãos venderam ele como escravo para o Egito. Isso, o que Deus fez? Deus colocou um espírito de inveja no coração dos irmãos de José, certo? Daí então, eles quiseram até matá-lo, né? Daí então, é irmão, tal, né? Essas coisas não pega bem matar, vamos só vender como escravo, né? Olha só que coisa. Daí o José foi vendido como escravo, foi para o Egito, passou todos aqueles sabores que tem, mas tinha um alvo, o alvo que ele tinha que crescer, se tornar um homem poderoso no Egito, José, né? Ser o segundo depois do faraó, para que pudesse ajudar o povo dele na época certa. E que o povo depois, né,
que foi para o Egito, né, que eram poucas pessoas, 70, né, ele se multiplicasse, transformasse naquela multidão imensa, né, que mais tarde, 430 anos depois, o Moisés tirou do Egito, certo? Então tudo era plano de Deus. Mas ele usou quem? Ele usou o José, claro, com certeza, o José foi super usado, né? Concorrência. Ele colocou no coração do José para fazer tudo que o José fez. Mas ele colocou também no coração dos irmãos do José para fazerem o que eles fizeram. Então não aconteceu por acaso. Certo? Quem que fez? Foi Deus que fez? Não, foi os irmãos do José que fizeram. Certo? Mas Deus colocou no coração deles concorrência, cooperação. Ele colocou o plano dele no coração daquelas pessoas para que elas agissem segundo os propósitos de Deus. Certo? E o José, claro, né, teve discernimento. Olha as palavras dele aqui. Ele percebeu que aquilo não era culpa dos irmãos. Por que que ele ia se vingar dos irmãos dele, agora que ele era todo poderoso, né, entendeu? Lá no Egito. Você vê que o José não se vingou de ninguém, né? Ele podia ter pego o Potifar e ter dado, né, uma boa chamada dele depois que ele se tornou poderoso, né? Aquela mulher lá do Potifar, que fez toda aquela balbúrdia com ele não podia ter feito alguma coisa com ela? Chamado pelo menos a atenção dela? Não fez nada, minha gente. Ele, quando se tornou poderoso, ele só fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Ele não foi se vingar de ninguém, ele não aproveitou o poder que ele tinha para se vingar, sabe? Ele entendeu que tudo aquilo era, vamos dizer assim, era a vontade de Deus, era o propósito de Deus, era a obra de Deus, certo? E ele fez tudo o que ele fez. E os irmãos também acabaram colaborando, né? Então, erros que devem ser evitados. Que essa doutrina consiste meramente numa comunicação geral de poder, sem determinar de forma alguma a ação específica. Todo mundo que Deus coloca alguma coisa no coração para fazer, a pessoa é bem orientada. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, como fazer, quando fazer, certo? E que é de natureza tal que o homem realiza parte da obra e Deus realiza outra parte. Não é bem assim. A realização da obra é uma realização do homem, certo? No sentido de que Deus a leva a efeito por meio da atividade própria da criatura. Então, quem faz a obra é o homem. Deus coloca no coração do homem para fazer aquilo, mas quem faz é o homem, certo? O ser humano, né, que faz aquilo. Mas, e por fim, que a obra de Deus e da criatura na concorrência são coordenadas. Os dois têm tão importância quanto? Não, não é assim. Os propósitos de Deus sempre são mais importantes, né? Os planos de Deus sempre são realmente o que é importante. Isso já está incluído pelo item anterior. A obra de Deus sempre tem prioridade, pois o homem depende de Deus em tudo que faz, entendeu? Então não adianta a gente ter sonhos, a gente tem que ter os sonhos de Deus dentro da gente. E a gente tem que realizar esses sonhos de Deus. Só assim que a vida da gente tem sentido. Em João 15,5, na parte B do verso, está escrito assim: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem que pode fazer alguma coisa se Deus não está com ele? Ninguém. É a pura verdade. Sem Deus, nada do que a gente faz, a gente poderia fazer. Tudo a gente depende dele. E olha, eu vou dizer até os ímpios. Se não fosse por Deus, eles não iam conseguir fazer nada do que eles fazem. Sabe? Não iam ter progresso, não ia ter isso, não ia ter nada. Todo mundo depende de Deus. Aqueles que creem, como nós, e aqueles que não creem. Ele cuida de tudo. Sabe? Isso, exatamente. Mesmo com as pessoas que não creem nele, só faz aquilo que faz, porque Deus é com ele. E Deus permite que se faça, né? Então, características da concorrência divina. É prévia e predeterminante. Não no sentido temporal, mas sim no sentido lógico, né? Entendeu? E é também uma concorrência simultânea e imediata. Certo? Então, a concorrência divina e o pecado. Isso é um outro ponto polêmico, né? Vocês vão ver.
O concurso divino dinamiza o homem e o determina eficazmente ao ato específico, mas é o homem que dá ao ato a sua qualidade formal e que, portanto, é responsável pelo seu caráter pecaminoso. Se o homem não faz exatamente aquilo que estava no plano de Deus, ele pode fazer? Ele pode deturpar o plano de Deus? Pode, com certeza pode. E faz. E aí ele comete o pecado, porque ele está agindo contrário à vontade de Deus. Sabe? Daí ele comete pecado. E ele é responsável pelo pecado? O homem ou Deus? Porque se você fala que se Deus influencia tudo, Deus influencia tudo, Deus influencia tudo, você entende que o homem não tem responsabilidade de nada, mas tem. Ele pode escolher fazer aquilo que Deus colocou no coração dele ou não. Pode fazer diferente? Será que foi Deus que colocou no coração da Eva e depois do Adão a fazer o que eles fizeram? Não. Eles fizeram porque eles quiseram, por isso que foi pecado. O plano de Deus era diferente, sabe? Entendeu? E assim acontece com cada um de nós. Governo. Agora eu vou falar do governo do mundo, né? A natureza do governo divino. Pode-se definir o governo divino como a contínua atividade de Deus pela qual ele rege todas as coisas teleologicamente. Olha que palavra difícil, né? A fim de garantir a realização do propósito divino. Então, há muito tempo, eu aprendi uma coisa. Quando vocês veem uma palavra bem difícil assim, que vocês percebem que tem origem grega, latina e seja lá o que for, né? Procura dividir ela. Então, teleo, logicamente, né? Teleo vem do grego e significa propósito, fim. Sabe? Entendeu? Teleologicamente significa que tudo que Deus faz, ele já tem em vista aquele propósito, aquele fim, certo? Ele induz a você fazer certas coisas, mas ele já está olhando lá na frente, né? A presciência de Deus. Ele já está olhando o resultado final, ele já está olhando o fim, o objetivo, o alvo, né? Entendeu? Como vai ser teleologicamente, né? Então é sempre vendo o propósito, o fim que aquela ação vai levar. Então, o governo, né, de Deus. O governo de Deus como o rei do universo. O nosso Deus, a gente já sabe, é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, né? É um governo adaptado à natureza das criaturas que ele governa, entendeu? E agora vamos falar da extensão desse governo. Qual que é a abrangência do governo de Deus? Né? A Escritura declara explicitamente que esse governo é universal. Deus governa só a terra? Não, é todo o universo. Tudo que existe, né? Aquelas estrelas mais longínquas, né? Elas só estão lá, elas só funcionam, né? Elas só giram, só brilham, né? Só produzem luz porque Deus está governando. Então Deus não governa só a terra, é muito, muito mais extenso, né? Então Deus é rei, não é somente rei de Israel, por exemplo, né? Ele domina todas as outras nações da terra, por exemplo. Então nada escapa do governo de Deus, tudo é controlado pelo Senhor. Em 1 Timóteo, me perdoe, em 1 Timóteo 6,15 está escrito assim: a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, providências extraordinárias ou milagres. De vez em quando a gente precisa de um milagre? Com certeza, de vez em quando a gente precisa de um milagre. Então, a natureza dos milagres. Milagre é uma coisa feita sem se recorrer aos meios ordinários, né, de produção, de um resultado produzido diretamente pela causa primeira, sem a mediação, pelo menos de modo habitual, das causas secundárias, né? Entendeu? A possibilidade de milagres. Milagres acontecem ou não? Acho que todos nós já tivemos essa experiência, né? Mais de uma vez, provavelmente, né? Entendeu? De que a gente já tenha passado por esse processo de um milagre, algo que não é natural acontecer, né? Não seria aquela sequência certa, né? E que a gente olha e percebe que Deus agiu de uma maneira extraordinária, diferente, né? Entendeu? Quando se realiza um milagre, as leis da natureza não são violadas, mas são superadas num determinado ponto por uma superior manifestação da vontade de Deus. Então, o propósito dos milagres
da Escritura, né? Os milagres da Escritura não foram realizados arbitrariamente, mas sim com um propósito definido. Por que Jesus curou cada uma daquelas pessoas que ele curou, né? Sempre tem um propósito, sempre tem um fim, tem um significado. Por que Deus às vezes age milagrosamente na nossa vida e tem horas que não realiza o milagre, né? A gente espera tanto, né? Pede hora, tal, pede um milagre nesse sentido, naquilo, e Deus não nos atende, né? Naquele ponto, né? E outras vezes Ele nos atende de uma maneira tão rápida, tão pronta, que a gente até fica, né? Assim, impactado, né? Então, foi mediante milagre que Deus nos deu a sua revelação especial. Se lembra? Revelação especial, né? E verbal na Escritura, bem como sua revelação suprema e fatual em Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um milagre? Ele é um milagre, né? O nascimento dele é um milagre, sabe? Tudo que aconteceu com ele é um milagre. Não era nada normal, sabe? Não era nada ordinário, não era nada esperado, né? Foi tudo extraordinário. E assim, a gente termina a primeira parte desse nosso curso, né, de teologia sistemática. Como chama a primeira parte? Que é a mais importante. Vocês já esqueceram? É a doutrina de Deus, minha gente. Então, nós completamos, então, essa primeira parte da doutrina de Deus. Então, hoje a gente vai começar com a segunda parte, a doutrina do homem com relação a Deus. Até por causa disso, eu quero pegar e fazer eu quero pegar e levantar uma questão assim com relação a vocês, com relação a essa questão da primeira parte. Nós podemos fazer na próxima aula uma prova já envolvendo essa primeira parte, a doutrina de Deus. Daí eu farei uma prova de 10 questões, tal, que depois no final a gente faria mais outra prova, né? Dessa segunda parte, a doutrina do homem com relação a Deus, sabe? Depois a gente soma as notas, divide e tal, né? Entendeu? E a gente consegue fazer com que o material não seja tão grande assim. Então, se vocês aceitarem, eu hoje mais tarde, eu coloco todos os slides referente da primeira parte, que teve vídeos que acabaram não sendo gravados, né? E a gente acabou vocês não tiveram acesso a tudo, na verdade, não tem acesso a tudo. Então, eu passaria todos os slides. Vocês ficariam estudando por uma semana e a gente faz a prova na aula que vem. Vocês concordam? Assim, a prova rapidinho, depois a gente completa a aula, a gente dá a matéria, tudo direitinho, como a gente faz normalmente. Isso. E no